Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Nós falamos aqui sobre as principais tendências que estão transformando o setor de saúde, como inteligência artificial, monitoramento remoto de pacientes, novas soluções utilizadas no atendimento clínico ou cirúrgico, várias tecnologias e inovações que já estão sendo empregadas na saúde brasileira e mundial. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre dois temas que são extremamente relevantes: a genômica e a inteligência artificial, e mais do que isso, os aspectos éticos do uso dos dados, da inteligência artificial na saúde e como isso já tem transformado o nosso setor. Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber dois convidados aqui muito especiais. O primeiro é o Michel Naslavski. O Michel é biólogo de formação, doutor em genética pela USP, docente e pesquisador do Instituto de Biociências da mesma universidade e colaborador do Hospital Israelita Albert Einstein aqui em São Paulo. Michel atua em genômica médica populacional, envelhecimento, bioinformática e bioética, com foco nos efeitos da miscigenação e na redução de assimetrias informacionais em saúde. Eu tenho o prazer também de receber o colega de trabalho do Michel, João Cortese, que é professor de filosofia no Instituto de Biociências da USP, com doutorado em filosofia também na mesma universidade, e em epistemologia e história da ciência pela Université de Paris 7. Ele pesquisa bioética, ética da inteligência artificial e filosofia da ciência. Então vocês veem dois convidados com muito conhecimento para o tema de hoje. João, Michel, muito obrigado pela presença aqui no ExpertCast. Eu que agradeço, Gustavo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. É um assunto, alguns assuntos que eu gosto muito e entendo pouco, então vou aprender bastante com vocês aqui sobre esses aspectos éticos da utilização de inteligência artificial, sobre genômica, a junção aqui dos dados, algoritmos e tudo isso. E é um ponto que me deixa, ao mesmo tempo, animado na saúde e preocupado, porque a inteligência artificial já há um bom tempo é a grande vedete de inovação em todas as áreas, mas nós sabemos que o seu emprego inadequado pode trazer enormes riscos em todos os setores, e a saúde é uma área onde isso me deixa muito preocupado, e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito. Eu vou começar pelo Michel para saber como que a genômica está já transformando o setor de saúde, especialmente em um campo cada vez mais importante, que é a predição de doenças. Então a gente saindo daquela medicina curativa, indo muito mais para a medicina preventiva e preditiva. A gente estava falando aqui antes dos 4 Ps, né? Eu queria que você conte um pouquinho mais. E dessa medicina personalizada, então, por meio dos genes. Gustavo, eu acho que primeiro seria interessante explicar, né, por que a gente está trazendo genômica para a saúde, né? Por que isso se tornou tão importante. Então, a gente sabe que quem nós somos é uma consequência de uma misturinha entre nossa genética e o ambiente. E para algumas características, a genética pode ser mais importante, e outras características, o ambiente mais importante, na maioria delas um balanço entre os dois. Então a contribuição, né, das exposições, por exemplo, a gente sempre fala, né, câncer de pulmão e tabagismo, por exemplo. Tabagismo é sim, de fato, um fator extremamente importante para o risco ao desenvolvimento de um câncer de pulmão, mas a gente sabe que nem todos os tabagistas desenvolvem câncer de pulmão e nem todas as pessoas que têm o câncer de pulmão eram tabagistas. Então essa variação, né, indica que existem outros fatores ali importantes, e a genética sendo um deles. A gente vai ao extremo, né, de observar, por exemplo, doenças genéticas graves de início muitas vezes na infância, né, essas que acometem famílias, né, muitas vezes mais de um membro da família, são causadas por mutações de grande efeito no único gene, e por isso que o aconselhamento genético, mesmo antes da descoberta do DNA, mesmo antes da descoberta do sequenciamento, né, do desenvolvimento disso, já era possível dar o risco naquelas famílias afetadas por essas condições.
essa é uma atividade bem preditiva, né, nesse sentido, mas que começou com a observação das famílias. Por outro lado, essas doenças são mais raras quando a gente olha para a população. Elas não acontecem com mais do que, muitas vezes, 1% das pessoas. Por outro lado, existem outras doenças que essas acometem muitas pessoas. A gente falou de câncer, mas falando aqui vou de trás para frente, né? Alzheimer, por exemplo, né? Que acomete os idosos, a sociedade está envelhecendo. E a gente vê todas as outras de grande prevalência, diabetes, hipertensão, a doença coronariana, etc. Todas elas também, né, com a prevalência muito importante para a saúde pública, para a saúde das pessoas e com uma causa parcialmente genética. Então, essas são dessas doenças complexas que muitos fatores influenciam e a genética corresponde a uma parcela. O que é interessante dizer é que isso varia de país para país, porque a heterogeneidade dos países, das pessoas e das comunidades, ela torna relativamente o efeito ambiental e o efeito genético parecerem maiores ou menores. Vou dar um exemplo. Uma sociedade muito homogênea, com todos com acesso à saúde, todos com saúde mental em dia, com acesso à educação, com tudo bem, né? Pensando aqui Escandinávia, talvez, você vê que o componente ambiental ele é menos variável, então a genética se torna mais importante para o risco dessas doenças. A genômica, então, na saúde, ela vem tentar entender essa variação genética que influencia o risco para as doenças e, ao saber um pouco sobre isso, agir precocemente, por exemplo, né, para aquelas pessoas que têm um risco genético maior e também orientar as pessoas para o risco ambiental. Ora, você tem um risco baixo genético, mas se o ambiente for desfavorável, se você fizer algumas práticas desfavoráveis, tabagismo para câncer de pulmão, por exemplo, você tem um risco que retorna ali à média populacional. Então você pode evitar isso, todos podem evitar isso, na verdade, garantir esse lado e, entendendo a genética um pouco melhor, você tomar essas decisões de saúde. Então a gente estuda isso, a gente estuda desde as doenças raras, monogênicas, causadas por um gene só, até essas complexas, com múltiplos genes, cada um deles contribuindo um pouquinho, e que isso varia de população para população. Esse é a nossa área de estudos. O Brasil sendo um lugar miscigenado do ponto de vista genético e heterogêneo do ponto de vista ambiental, se torna um excelente local para fazer esse tipo de estudo. Eu imagino que aqui no Brasil a gente tenha campos de práticas muito variados e inúmeros estudos que já estão sendo realizados, então vou querer ouvir vocês dois depois para falar um pouquinho mais sobre isso. E muita gente acaba não tendo a ideia completa de que, puxa, eu tenho um novo algoritmo aqui de inteligência artificial que foi desenvolvido na China, vou aplicar aqui no Brasil. Não necessariamente ele vai funcionar bem por conta da diversidade populacional, genômica e também aqui do ambiente, né? Então, a gente vai falar um pouco mais disso logo a seguir. Vou voltar com você, Michel. Agora eu vou passar para o João para ouvir o ponto de vista bioético, né? A gente, obviamente, para qualquer estudo de genômica, precisaremos usar dados em larga escala. Eu me lembro até aqui de um país, a Estônia, que tem um biobank, né, com ali uma boa parte da população estudada, país pequeno, mais ou menos 1 milhão de habitantes, menor do que bairros aqui de São Paulo. Mas eu não lembro o número, mas alguma coisa como 300 mil, 400 mil, se eu não me engano, eles têm nesse biobank. E ao mesmo tempo a gente teve o estudo aqui do genoma no Brasil, depois eu queria ouvir de vocês dois, mas para o João agora, eu queria saber as implicações bioéticas quando a gente usa dados genômicos em larga escala. Vamos pensar uma situação hipotética. Olha, o governo brasileiro resolveu fazer um estudo de toda a população, gratuito, as pessoas vão lá e podem ceder uma amostra para ter os dados genômicos aqui da população brasileira, né? Então, queria ouvir vocês dois até sobre isso. Primeiro, João. Claro. Não, muito legal, Gustavo. Eu penso a bioética como uma área interdisciplinar mesmo, né? Por isso que eu fico feliz de a gente ter esse tipo de ocasião de diálogo, de estar trabalhando com o Michel. Eu falo do ponto de vista da filosofia, mas a gente tem conversado muito com tanto gente da área da clínica, da pesquisa, da saúde pública e, no caso, também nessas intersecções, inteligência artificial. Então, dá muito o que falar, né? Não faltam questões. E a natureza dos dados hoje acho que levanta muita coisa, né? Assim, em primeiro lugar, eu acho que dá para pensar, o Michel estava falando dessas doenças poligênicas que trazem, assim, probabilidades e não determinações.
como que o público entende isso, ou mesmo que um tomador de decisão, alguém da esfera pública, vai entender isso. É um primeiro gap que a gente tem entre o que os dados estão nos trazendo e como isso vai ser apropriado. Às vezes fala-se muito em alfabetização científica. Isso quando a gente está pensando assim, ali na ponta, né? Quer dizer, alguém que vai fazer um teste genético, por exemplo. Mas mesmo um tomador de decisão na esfera pública, como que ele lê aqueles dados na hora de definir uma política pública de saúde? Acho que é uma das questões. Outra questão para a gente discutir muito está na esfera da privacidade, anonimização dos dados. Hoje em dia, com a LGPD, a gente fala em anonimização, pseudo-anonimização. A gente conversa muito que às vezes alguém acha que anonimizou seus dados e na verdade não. Isso vai desde um nível muito raso, assim, uma pesquisa com questionários. Você não pede o nome da pessoa, mas de repente tem lá o pedido de e-mail, por exemplo, ou do endereço. Puxa, na verdade não está anônimo. No caso de dados genômicos, é muito difícil você poder fazer uma anonimização completa do dado. O Michel, quem sabe, pode falar mais disso do ponto de vista técnico, mas tem um risco de potencial reidentificação. E o dado genômico é, por excelência, um dado muito sensível, né? A gente pode pensar num cenário hipotético, parece ficção científica, mas teve um relatório recente do ano passado do Ada Lovelace Institute, né, um instituto britânico que olha para avanços na IA, e do Nuffield Council on Bioethics, que também é um conselho britânico, olhando para a bioética. E aí fizeram um relatório conjunto sobre avanços da genômica usando IA. E eles falam disso, eles chegam, eu digo assim para dar um exemplo de como que isso está sendo considerado seriamente, eles dizem, e se cair na mão de uma seguradora dados genômicos que podem ser identificados, né? Pode parecer um pouco teoria da conspiração, e eu não estou dizendo que a gente está num colapso ou que isso não deva ser feito. Eu acho que a ética vem para discutir como nós devemos fazer com responsabilidade, claro, para o bem da população. Mas esse tipo de cenário não deixa de ser uma eventual possibilidade, quer dizer, vazar um dado que pareceria estar anonimizado, mas na verdade não. Então isso deve ser levado em conta desde o início. E a gente pode pensar também no problema de rotulação, né? Rotular pessoas com vistas a uma eventual discriminação. A gente, em disciplina no passado, passou aquele filme Gattaca, de 97, se eu não me engano, e a gente ficou espantado assim, a gente assistiu na escola, o quanto continua atual, um bom filme, bem feito. E eles colocam lá no Gattaca, como ficção científica, claro, mas eles colocam a discriminação por identidade genética é proibida nessa sociedade fictícia. Eles chamam isso de genoísmo. Mas na prática, todo mundo dá um jeitinho. Pegam a sua saliva no copo da entrevista para emprego, pegam a sua identificação na maçaneta da porta, ou caso você se recuse a dar os dados, te discriminam por você não ter cedido o dado. Então, eu acho que pairam sobre dados genômicos em esfera pública, seja lidados por empresas privadas, seja pela própria saúde pública, a questão de como isso é levado em conta para a tomada de decisão, a questão da anonimização ou não em particular, e a questão de, caso a gente passe a identificar mesmo grupos, como sociedade a gente vai lidar com eles. Se a gente identifica um grupo, por exemplo, ligado a uma certa região geográfica que tem uma maior propensão para uma doença, que tem um maior custo. Como que a sociedade quer lidar com isso? Que tipo de pressões diretas ou indiretas esse grupo pode ter para receber um tratamento ou fazer qualquer modificação no seu padrão de vida, por exemplo. Então questões não faltam, né? Cada um desses tópicos a gente pode expandir aqui se for o caso, né? Se eu puder resumir do ponto de vista, né, do que está sendo tratado na esfera pública, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque, né, se observa essa importância do uso do dado genômico, mas é uma via com várias possibilidades. O benefício do uso do dado genômico para a saúde versus o potencial mau uso desse dado, uso espúrio desse dado, né, para algum tipo de interesse, né, o interesse de uma seguradora, antecipar ali o risco e já cobrar mais caro, né, ainda Exato. Sendo uma probabilidade, você pode acertar mais, né, isso é benefício para a seguradora, não é benefício para o usuário, e então de como se usar esse dado. Então o resumo disso seria a autorização do uso do dado. Então o uso do dado muito claramente, né, para todos os entes envolvidos, é permitido ou não permitido pela pessoa que doa esse dado. E aí a gente volta para o problema que o João falou. A pessoa que está fazendo isso, ela entende plenamente, né, a extensão dessa doação desse dado para um uso, ou para outro uso, ou para uma não declaração desse uso. Então eu costumo fazer um desenho mental, assim, sabe a rede do trapezista, né, de segurança.
existem pelo menos 3 camadas nessa segurança, né? Então, o dado com esse risco dele ser mal utilizado ou utilizado de forma não consentida pelo doador. O primeiro é uma camada técnica, né, estrutural. Então, é o dado que você só acessa com a sua senha e a segunda verificação. Ou é o dado que você, para acessar, você tem que ter autorização de mais de uma pessoa que entende aquele uso. Ou que você vai, de fato, guardar em um backup em outro lugar e ninguém vai roubar não vai entrar na porta onde está o computador e roubar aquele dado fisicamente. É a parte mais técnica. A segunda camada, então o trapezista lá vazou essa etapa. Digamos que ele caiu dessa primeira rede. Tem uma segunda rede lá embaixo, que é a lei e as regulamentações. Então, tudo bem, ainda que o dado seja vazado, isso não implica que a pessoa possa usar ele de forma espúria. Então, tem uma regra. O dado genético é um dado considerado um dado de saúde, um dado sensível, e a gente, né, pensando nessa escala, muito sensível, né? Lembrando, em alguns casos, uma mutação ou 2 mutações leva até a pessoa, exatamente a pessoa. Você chega por um primo, por exemplo. Teve casos como esse nos Estados Unidos, um caso dos anos 80, com várias amostras de DNA da cena do crime que nunca tinham sido identificados, chegaram num primo dele que utilizou um serviço de ancestralidade e genealogia, e chegaram num primo, e quando chegaram no primo, chegaram no cara e prenderam ele 30 anos depois, 40 anos depois. Então, a camada da lei é assim, olha, você tem uma certa autorização para usar o dado para isso ou para aquilo. Nesse caso, a polícia utilizou um dado público que tinha sido doado. O primo distante do assassino nem sabia da existência, talvez, do assassino, muito menos dos assassinatos, mas ele autorizou que o dado dele fosse depositado nesse banco porque ele queria achar primos dele. A polícia entrou lá e falou, vou jogar esse DNA, quero achar primos desse cara que encontrou. Ou seja, essa camada da legislação entra inclusive em questões filosóficas do tipo, o seu dado é só seu? Não é só seu, porque você divide com seus familiares. Então a decisão que você tenha de doar o seu dado interfere numa rede. Somos todos primos num certo grau, né? Se você olhar de perto. Então tem essa questão jurídica na prática. Finalmente, vazou dessa parte. Qual que é a última camada que eu observo? É a educação das pessoas. Então as pessoas que entendem, né, sobre isso, entendem como ler um termo de uso, um termo de consentimento, entendem que o seu dado é importante, ele pode te prejudicar se cair nas mãos erradas, vai ser a primeira pessoa a dizer, não aceito o que essa empresa está fazendo, e essa empresa vai lá e não floresce. A outra empresa que respeita, que tem os limites, que pergunta, vou fazer isso, posso, vou mandar para tal lugar porque eles vão fazer isso. Tudo bem? A pessoa que entende isso e a empresa que joga isso fica num campo muito mais limpo, né? Nesse sentido. Então, o que eu chamo de assimetrias informacionais é mais ou menos isso. Então, você precisa ter uma mesa balanceada para que aí sim o dado tenha o melhor uso ou o uso que pelo menos foi autorizado, né, por aquela pessoa. Só um comentário breve. Perguntar um outro ponto também. Pode. Não, só que o Michel tocou no termo de consentimento, que é muito interessante, né? Nas sociedades liberais, democráticas, ocidentais, a autonomia é um valor fundamental. Desde os anos 60, 70, isso aparece na bioética. A gente faz uma pesquisa, se o sujeito de pesquisa está de acordo, faz um tratamento, se o paciente está de acordo. Isso se cristaliza no termo de consentimento, que é uma segurança para todo mundo. A gente vai dizer o que vai ser feito e o paciente, o sujeito de pesquisa, dá o seu acordo. Só que como o Michel está falando, tem pelo menos 2 problemas aqui. Uma é que eu dou o meu acordo por mim e por quem está relacionado a mim geneticamente. O Michel tem essa frase, pergunta, né, de quem é o seu genoma, né? É quase um paradoxo aí, porque a coisa vai além de você. E a outra é o uso posterior dos dados com outros propósitos. Às vezes, entende-se que alguém deu um consentimento, os dados estão disponíveis. Eles estão disponíveis para um certo propósito para o qual foi dado o consentimento. No futuro, alguém pega aqueles dados e quer fazer outra coisa, outro termo de consentimento seria necessário. E às vezes é super difícil, às vezes as pessoas já morreram, ou mesmo é difícil de se chegar nas pessoas de volta, né? Então só para mostrar como algo que, assim, por um lado, tá bem estabelecido, termo de consentimento, mas traz desafios aí na parte prática, quando a gente fala de genômica. Excelente ouvir do Michel aqui, né? E fiquei pensando isso. Poxa,
tá ali meu dado genômico, mas meus primos também, eu tô acabando, nesse caso aí, o primo dele, que tinha cometido um assassinato, foi encontrado vários anos depois por conta do genoma dele, né? E outro ponto aqui na sua fala, João, que eu ia te perguntar, era bem nessa linha mesmo, você citou o filme O Gattaca, de que, puxa, além do Gattaca, as pessoas não doavam, né, não davam as informações e eram discriminadas. Numa certa parte, isso aqui já acontece, né? Se a gente vai olhar, a gente estava falando antes aqui dos meios digitais, né? Assim, quem hoje não tem, por exemplo, WhatsApp? Eu tive essa semana com uma pessoa que não tem. E ele me contando a dificuldade da vida dele de não ter o WhatsApp. Que, mas peraí, eu quero te colocar num grupo, mas eu não tenho. Não, mas eu quero te mandar um negócio. Eu não tenho WhatsApp, né? E aí volto para o termo de consentimento e para esses pontos com 2 exemplos que eu estava pensando enquanto vocês falavam. Um eu vejo em vários sites com cadastro simples, né? De nome, e-mail, etc. E para você seguir em frente, tem lá, aceito que meus dados sejam utilizados e aceito receber como, não deveria ser, mas como algo obrigatório. Se eu não clico aquilo, eu não vou em frente, não faço meu cadastro. E o segundo ponto, uma pessoa tinha me levantado isso já há um tempo também, depois que eu fui parando para pensar, assim, qualquer prédio que a gente entra hoje, vai fazer o cadastro, é uma selfie sua, seu documento, então o seu RG, CPF, a sua foto, estão Brasil afora, e em vários prédios. Como é que está sendo usado isso, né? E eu termino com uma outra grande empresa, 23andMe, vocês devem ter acompanhado nos últimos anos, a empresa super promissora, mal das pernas, né? Vai e vem, e no final das contas, tem lá um caminhão de dados genômicos que, como é que vão ser usados? Vão ser vendidos? Isso vai chegar na pessoa final, que pode nem estar viva mais, né? Então, diversos dilemas aqui para a gente continuar nossa discussão. Eu vou voltar com o Michel agora para falar um pouquinho mais de genômica de novo. Você citou aqui no começo algumas doenças, né? E falou, vou até começar de trás para frente. Começou do Alzheimer, que é uma doença para a qual a gente espera que muito em breve tenhamos algum tipo de tratamento mais eficaz. Eu queria saber de você, com os estudos que vocês têm feito, genômica e doenças, sejam elas raras ou comuns, o que você tem visto aí de mais promissor no tratamento de medicina personalizada, medicina de precisão, utilizando a genômica? Perfeito. Então eu vou trazer um tema que está sendo muito quente, né, nos últimos anos, que são os medicamentos para doenças raras. Então a gente está falando aqui de um monte de linhas de pesquisa que existem, né, para o entendimento das doenças raras. Então as doenças raras são essas que acometem as famílias, que muitas vezes é um único caso na família, né, aparece a mutação ali nova naquele casal, e a criança nasce com uma doença genética, geralmente início congênito, às vezes muito na infância. E atualmente, das 8 mil doenças genéticas desse tipo monogênicas, você tem uma possibilidade de um tratamento específico para talvez 2 ou 3 dezenas. Muito então, pouco. 1%, nem 1% das doenças. Porque existe uma questão mercadológica, né? Investir num tratamento para algo que é raro e acomete, do ponto de vista mercadológico, pouquíssimas pessoas, é algo muito desafiador. Então existe um problema de fato de estímulo, né? Como é que a gente vai resolver as doenças que são mais raras, que acometem um número absoluto de pessoas, que muitas vezes não passa de 10 mil pessoas no mundo, talvez 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil. É muito diferente de um remédio para a hipertensão, né, que você atinge ali 65% das pessoas com mais de 60 anos podem se beneficiar, né? O cardiologista vai lá e avalia e fala, vamos passar um ramipril, um hidroclorotiazida ali para tentar segurar um pouco a pressão, dar uma prolongada no teu risco cardíaco. Então existe esse problema, de fato, do estímulo mercadológico. Quando existem esses medicamentos chegando no mercado, eles chegam a preços estratosféricos. Eles, de alguma maneira, precisam pagar os próprios investimentos, né, que foram feitos. E esses preços estratosféricos, eles são negociados nos países que têm, por exemplo, Sistema Universal de Saúde, como o Brasil. Por quê? Porque se ele não chega oficialmente, né, na tabela SUS,
vai ser judicializado. E ao judicializar, que é um direito entendido, né, pelos juizados, você tem uma chance de comer ali o orçamento do SUS para ter acesso a esse medicamento. E dá para julgar? Não dá para julgar. A criança tem a doença, existe um tratamento. Olha que crueldade seria não dar o tratamento para algo que existe. Por outro lado, você tem esse problema orçamentário, né? Esse problema orçamentário que você observa, a conta não fecha se de todas as doenças, de todos os medicamentos fossem transmitidos. Então existe um problema real, né, de fluxo ali de estímulo, incentivo, né, orçamentário, fiscal, e fechar essa conta de alguma forma. Algo que a gente estuda, né, na prevenção de doenças genéticas são as prevenções para os casais, por exemplo. Então, um casal, ele não tem um filho ainda, não existe o embrião, não existe a concepção, então é um momento pré-concepção. Para diversas doenças genéticas, principalmente aquelas recessivas, né, que são aquelas azinho, então causadas por alterações nas duas cópias do gene, essas duas cópias estão presentes em uma cópia nos pais. Você consegue, em muitos casos, identificar essas mutações e o casal pode, né, o casal em risco pode fazer uma decisão, né? Durante o aconselhamento genético é mostrado, né, todos os caminhos possíveis e um deles é fazer in vitro um embrião, um conjunto de embriões, selecionar aqueles que não têm a mutação e implantar aqueles, e aquele casal, para aquela doença que foi identificada, anula aquele risco, ou diminui aquele risco drasticamente. Para os nossos ouvintes e espectadores entenderem melhor aqui, né? Quem que teria acesso a isso que você está contando? Essa estrutura ela já existe, só que ela é inacessível para boa parte da população. Então, um casal, por exemplo, que tem um familiar com a doença genética, e essa doença ela foi identificada, né, a mutação, eles podem ir para um protocolo de reprodução assistida, formar embriões e selecionar aqueles sem a mutação. Mas um casal, mesmo que tenha familiares ou que não tenha familiares, não entram, né, nesse protocolo. Alguns países do mundo, né, esse protocolo que a gente chama de triagem de casais, né, ou carrier screening, né, países com sistemas universais de saúde, então Austrália, Reino Unido, Israel, tem programas, né, passou por uma etapa de pesquisa e agora tem programas implementados para aqueles casais que querem ter filhos e querem, né, eventualmente saber os seus riscos, podem fazer essa triagem. A gente está com um projeto que vai ser lançado muito em breve, ainda esse semestre, se tudo der certo, que é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde para um piloto de triagem de casais. Então a gente vai em 4 capitais brasileiras divulgar casais que estejam na fase antes, né, de terem engravidado, que querem ter filhos numa janela ali curta ou média de tempo e que podem verificar os seus riscos para um conjunto de doenças. A gente deve ver em torno de 400 doenças, né, e fazer o programa completo. Nossa ideia é oferecer isso, informar. A gente vai ter um site com bastante conteúdo, está quase pronto, a gente vai lançar em breve. O conteúdo está numa linguagem acessível, a gente gravou vídeos sobre o conteúdo do site para os casais entenderem todas essas questões sobre genética, para onde vão os dados, para que será usado o dado. Especificamente, eles vão ser informados sobre essa verificação do risco futuro, né, de eventualmente terem um filho com alguma das doenças que a gente estuda, e a gente vai trazê-los para uma sessão de aconselhamento genético, que é essa consulta que explicamos, né, os riscos ali encontrados. Nesse momento, o casal vai ter opções, né, e se optarem pelo caminho reprodutivo, a gente quer que isso seja feito também como parte do projeto, para a gente ter números para mostrar, né, se esse tipo de atividade é custo-efetiva. Existem desafios, né? A gente está, obviamente, né, falando aqui, inclusive, sobre a bioética, convidando casais que tenham interesse, né, que saibam que é uma forma de averiguar parte desse risco, né, e, obviamente, totalmente voluntários. Os casais vão vir para o projeto sem qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de enviesamento, né, de fazer uma decisão ou outra. A discussão é importante porque a gente está, na verdade, oferecendo ali uma chance de que esse casal previna, né, o nascimento de uma criança com doenças genéticas.
E qual é a grande questão? A gente sempre vai ter crianças nascendo com doenças genéticas. A gente precisa ter um foco e cuidar dessas crianças e colocar o tratamento que tiver disponível, mas sabemos que o dinheiro ele é curto, então a gente precisa dedicar parte também do dinheiro, né, a investir em casais que queiram ser informados sobre os riscos e eventualmente evitem, a gente pode diminuir esse número na medida do possível. É um tema interessante, a gente está tentando mostrar essa natureza da autonomia do casal e da importância dessa informação para o sistema, e eventualmente isso poderia vir a ser um programa público, né? Muito bom. Parabéns. Quando tiver com o site pronto, manda para a gente colocar aqui a também gente avisa. A gente está com realmente questões técnicas, né? Demoramos ali para receber as verbas, mas chegaram e agora a gente está começando a tocar. Vão ser em 4 cidades e espero que isso dê certo. Vai, com certeza, com certeza. Isso, a gente volta aqui e gravamos de novo para você contar um pouco mais. Mas eu trouxe nesse sentido, né, essa frente da genômica para a saúde pública. Essa é uma das frentes, alguns países estão fazendo isso. E a ideia é acesso, porque quem pode pagar já está fazendo isso. Aí você trouxe um tema excelente para eu passar para o João aqui. Nós estamos chegando no final da primeira metade do episódio, mas esse, para mim, talvez seja um dos temas mais relevantes. Acesso e essa distribuição equitativa de informação, de acessibilidade. Eu estou lembrando aqui, de 2 pontos. Primeiro, da entrevista recente do Nicoleles no Roda Viva, e ele falando que, com o passar dos anos, as pessoas envelhecendo, elas deveriam cada vez ler mais filosofia. Então, esse foi um dos pontos que ele estava dizendo, muito por conta dessa linha aqui de aspectos filosóficos, bioética, acesso. E aí o segundo, Harari escreveu Sapiens, depois quando ele escreve Homo Deus, ele coloca ali uma visão até um pouco temerária da inteligência artificial poder criar quase 2 castas de seres humanos. Aquelas com acesso à informação, a recursos financeiros e a novos tratamentos, como o Michel colocou, e aquelas que não teriam acesso à inteligência artificial e ficariam praticamente como sub-humanos, né? Então, a minha pergunta para você, João, é como é que a gente consegue garantir nesse mundo hoje, e na segunda parte a gente vai falar muito de inteligência artificial, mas esse mundo hoje com inteligência artificial, inovações, que não aconteça isso que o Harari disse, né? Que as pessoas tenham acesso mais muito interessante, Gustavo, que nem a gente estava falando, tem assunto aqui para vários episódios, e que bom que você criou uma série aqui, né, e você está entrevistando cada pessoa. Mas assim, para refletir um pouquinho nisso, acho que é uma equação complexa a questão do acesso. O Michel estava falando, nós temos um sistema universal de saúde e integral. O SUS se propõe não só a chegar a cada cidadão brasileiro, como a custear qualquer questão de saúde. É uma diferença ao NHS britânico, né, que é universal, mas não é integral. Ele não se propõe a dar qualquer tratamento, ainda que ele chegue a todas as pessoas. E nisso a gente cai, como o Michel dizia, em tratamentos super caros, que às vezes são só acessíveis por judicialização, ou mesmo, né, quer dizer, por um acordo, mesmo assim pode ficar caro, dado que a tecnologia, o tratamento avança tanto, que bom, mas a gente não consegue custear para todo mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que, claro, propiciar acesso universal é algo fundamental. A gente sempre tem que pensar que tecnologia de saúde tem que estar no acesso, mas paira, talvez, preocupações quanto à discriminação, né? Quer dizer, digamos que a gente demonstre uma custo-efetividade em que um casal, digamos que um sistema público, tem uma questão de triagem de casais, possibilidade da fertilização in vitro. Digamos que o casal opta por não fazer isso e não selecionar embriões. Tem um artigo, a gente, quem sabe, pode até colocar na descrição, que o Michel tinha passado, sobre o sistema da Austrália, que eles apresentam uma preocupação semelhante, né? Um certo tipo de discriminação indireta. Ou, quer dizer, eventualmente direta, mas aí seria um sistema mais totalitário, né? Mas mesmo uma discriminação indireta, como é que a gente lida com os casais que não optem por uma solução que é custo-efetivamente interessante para o sistema público de saúde? Isso eu acho que traz algo. Na segunda metade a gente vai poder então falar mais sobre inteligência artificial, mas eu acho que assim, pessoas como o Harari estão vendo que inteligência artificial e mudanças biológicas que a gente pode fazer hoje no ser humano são 2 questões de fronteira e que estão até em intersecção hoje em dia. Eu acho que a questão das castas, novamente, algo que leva a gente a pensar em ficção científica, né? Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, mas infelizmente se coloca como uma preocupação. E eu acho interessante que a questão da desigualdade ou de eventuais castas aparece como uma preocupação ética por pessoas com visões extremamente distintas, né? Mas nisso todo mundo está de acordo que é um risco.
Vamos pensar, não é o tema do nosso episódio, mas essa tecnologia de edição gênica chamada CRISPR-Cas9. O Michel, se for o caso, pode explicar mais do ponto de vista técnico. Levou o prêmio Nobel, né, para Jennifer Doudna e para Emmanuelle Charpentier recentemente. E foi feita sem autorização na China há algo como 5 ou 6 anos atrás. Quer dizer, por enquanto não se faz isso no mundo. Caso passasse a ser usado, a gente está falando de fazer uma modificação genética herdável pela prole. Quer dizer que se eu modifico o meu filho, os filhos dele, potencialmente, tudo aqui é probabilístico, podem receber características que foram modificadas nesse caso, não selecionadas. E nisso você pode ter linhagens biológicas humanas de grupos distintos. Então é como se você enraizasse biologicamente a distinção socioeconômica que a gente tem hoje. Então, num futuro distópico, biologicamente seria possível a gente cristalizar castas biologicamente distintas na sociedade, e isso me parece que ninguém, pelo menos num debate público razoável, está querendo. Então, claro que às vezes o Harari, por exemplo, joga muito para um futuro distópico, mas eu acho que cabe a gente pensar como não rumar para esse futuro distópico, no caso da distinção entre grupos de pessoas, né? Quando a gente está falando de traços herdáveis, muitas modificações terminam com o embrião, com a pessoa em questão. Outras são herdáveis por linhagem germinativa e vão se propagar numa certa linhagem de descendência humana, né? Exatamente. Eu acho que eu trago a minha visão, né, do ponto de vista... Acho que a questão da bioética, o princípio da autonomia, né, que é muito importante, é assim, a plena autonomia é quando você tem ali o conhecimento de que aquilo existe, né, e isso vem pela educação, o acesso à educação, que a gente tem falado, mas uma vez que aquilo existe, aquilo tem um benefício, né, coletivo, eventualmente se torna obrigação, muitas vezes, né, do Estado, né, de oferecer aquilo que tem benefício coletivo, falado, por exemplo, das vacinas, né, que eu acho que é um tema muito importante, né? A vacina é um pacto social, né, claramente com benefício e claramente a custo efetivo, a despeito de que não há obrigatoriedade da vacinação e há consequências, né, dessa não obrigatoriedade que a gente observa, né, voltando ali para as campanhas e tudo mais. Existe, né, a questão das crianças, né? Seria uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade das crianças na fase escolar, mas existem, né, diversas frentes ali tentando, de alguma maneira, tornar a questão da vacina algo optativo. Mas só voltando a dizer assim, existem pactos sociais importantes e exercer a autonomia nesse sentido talvez seria o primeiro passo, mas autonomia plena, né? Acesso, né? Então, para ser autônomo tem que ter acesso. Se eu escolher fazer algo, mas eu não tenho acesso àquilo, é como não estivesse escolhendo, né? Se estivesse escolhendo não ter aquilo. Então, eu acho que essa é a primeira visão. Sobre a questão até das modificações, a gente faz nas nossas aulas, né, nas palestras, um exercício, né? Ora, se edição gênica para determinadas características, aí vai de doença até algo, né, preferência para jogar futebol, esportes, o cor dos olhos, ou algo que não é de saúde, né? As pessoas têm aquele ponto de corte, falam assim, olha, daqui para lá, né, doença pode mudar, o que não é doença não pode mudar. Mas se custasse, não infinito, $1 milhão e custasse R$1, hipotético, né? Todo mundo teria acesso, então voltaria ao tabuleiro das escolhas, né? A verdadeira, talvez, autonomia, e aí você começa a jogar aquilo. Mundos hipotéticos, a gente sabe que muito provavelmente não vai ser nenhum nem outro, vai ser um meio de caminho, e a sociedade, discutindo isso, pode decidir ali qual que é o ponto de equilíbrio, digamos assim. Dados muito interessantes, ao mesmo tempo preocupantes, dependendo da visão, né? Como vocês dois estavam trazendo, Michel e João, aqui temos diversas inovações que estão transformando a saúde, transformando a genômica, ao mesmo tempo com esses riscos, né? Citei o Harari, João trouxe aqui algumas outras fontes também, ideias em relação a isso, do perigo de nós termos inovações em saúde de forma solta, né? Sem o controle. Nós vamos continuar esse ótimo papo na segunda metade do episódio. A gente vai falar bem mais sobre inteligência artificial. Vou querer ouvir o João e o Michel a respeito desse tema, sua correlação com genômica e, obviamente, os aspectos éticos. Mas, por enquanto, eu agradeço aos dois. Prazer de novo ter vocês aqui. Em breve a gente vai continuar nossa conversa. Obrigado, João e Michel. Obrigado, Gustavo. Bem, para você que está nos assistindo ou ouvindo, não deixe de seguir o ExpertCast nas suas plataformas preferidas de vídeo ou audiocast.
nos dar 5 estrelas, compartilhar com seus amigos, contatos, divulgar nas redes sociais. É assim que nós garantimos o acesso a conteúdo de boa qualidade para todos. E também, se você gosta de inovação na saúde, não deixe de acompanhar a comunidade Inovação em Saúde, que já conta com 4 grupos no WhatsApp, uma página no LinkedIn com conteúdos diários a respeito do tema e com mais de 12 mil seguidores. Acesse inovaçãosaude.com e ali você terá os links para o nosso LinkedIn, Instagram e grupos do WhatsApp que são abertos e gratuitos. Novamente, muito obrigado pela companhia. Lembrando que o ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da Soulpods. E até o próximo episódio.